Pedagogia Espírita de José Herculano Pires para uma Pedagogia Espírita. Tese aprovada pelo 3º Congresso Educacional Espírita Paulista, realizado em São Paulo, de 23 a 26 de julho de 1970. Necessidade e razões. A necessidade de uma pedagogia espírita é determinada por duas ordens causais, a histórica e a consciencial, como veremos. Número 1. Histórica. A pedagogia é um processo histórico de reflexão sobre a educação para a elaboração de sistemas educacionais cada vez mais consentâneos com as exigências da evolução humana. Por isso, em cada fase histórica aparecem novas formas de interpretação do ato educativo e novos métodos para sua efetivação. A educação é um fato natural, função orgânica de todas as estruturas sociais. Kirchner a define como, abre aspas, ato imanente necessário de todas as sociedades humanas, fecha aspas. Precede a pedagogia, existindo naturalmente por grupos humanos mais primitivos. Mas, na proporção em que esses grupos evoluem, o desenvolvimento mental dos indivíduos leva à reflexão sobre a maneira melhor de realizá-lo. Dessa reflexão, exigência ao mesmo tempo histórica e consciencial, surge e se desencadeia o processo pedagógico. A pedagogia é, assim, a educação pensada, compreendida e aplicada segundo critérios racionais. A reflexão pedagógica não é um fato isolado, mas integrado na reflexão geral sobre o mundo e a vida. Para pensar na educação, o homem teve primeiro de pensar no mundo, na vida e em si mesmo. Temos, assim, um encadeamento histórico mais amplo. A necessidade da pedagogia resulta da necessidade da cosmovisão, que melhor traduziríamos por multividência. Essa razão porque toda pedagogia é o resultado necessário de uma filosofia, de uma concepção geral do mundo, do homem e da vida. O Espiritismo é um sistema conceptual, uma nova concepção geral e, portanto, uma nova filosofia, que por isso mesmo exige uma nova moral e uma nova pedagogia. Se concebemos o todo como espíritas, somos naturalmente levados a viver nele como espíritas, adotando as normas morais correspondentes à doutrina. Mas não somos criaturas isoladas e não queremos a vida somente para nós. Temos filhos, descendência e queremos transmitir a esta nossa forma de vida. Essa transmissão se faz pela educação, que em nosso grau de evolução não pode dispensar o tipo de pedagogia correspondente. Daí a necessidade histórica da pedagogia espírita. Número 2. Consciencial. Se no plano fenomênico a educação é uma exigência vital das estruturas sociais, no plano espiritual, ou númico, é uma exigência da consciência. René Hubert a define assim, abre aspas, a educação é uma ação, mas é uma ação exercida por um espírito sobre o outro. É um apelo que o espírito já situado nas esferas superiores da existência dirige a outro, que mais ou menos confusamente aspira a chegar até lá, fecha aspas. Esse apelo, que para Kirchner é um ato de amor, Kant o definia como um convite ao ser para desenvolver toda a sua perfectibilidade possível. As razões da pedagogia espírita estão precisamente nessa compreensão do sentido da educação. A finalidade do processo educativo não é integrar o indivíduo numa sociedade, numa cultura, numa época, mas levá-lo à plena realização das suas possibilidades de perfeição nessa existência. O Espiritismo é a doutrina da educação por excelência. Essa doutrina não se contenta com a formação do cidadão, do gentil homem, do erudito.
Ela nos abre as perspectivas do infinito e pretende, como queria Pestalozzi, fazer de uma criatura um espírito universal, preparando-o para a eternidade. Só uma pedagogia espírita pode alcançar esses fins da educação, pois só ela pode fundar-se numa filosofia geral, que representa de maneira completa a realidade do mundo, da vida e do ser. Por essas razões, a educação espírita tem necessariamente de ser orientada por uma pedagogia espírita. Natureza e sentido. 1. Natureza. A natureza de uma pedagogia, determinada pela sua essência, pelos princípios fundamentais que a informam, decorre sempre da filosofia geral, explícita ou implícita, que a originou. A pedagogia espírita é a consequência natural e necessária da filosofia espírita, exposta em O Livro dos Espíritos e, portanto, explícita em sua formulação doutrinária. Nessa filosofia se encontra implícita a pedagogia, que teremos agora de desenvolver, em função do próprio sistema escolar espírita, que já é uma realidade social e cultural concreta. No livro básico, a educação figura como um instrumento eficaz de transformação do mundo, objetivo essencial do espiritismo. O mundo em causa não é o planeta em seu aspecto físico, mas o mundo humano, a intrincada rede de relações socioculturais em que vivemos em nossas existências terrenas. E é por isso que a educação se apresenta, como já ocorrera a Sócrates e Platão, como o elemento ativo da transformação. O mundo é o reflexo do homem e só a educação pode transformar o homem. O Espiritismo é uma doutrina ética. Seus objetivos morais superam os limites da moralidade terrena, projetando-se no plano ético do espírito. Assim, a pedagogia espírita, que deve ser a teoria geral da educação espírita, é de natureza ética. Todos os seus princípios devem convergir para a finalidade doutrinária de transformar o homem num ser moral capaz de construir um mundo moral na Terra. Segundo grandes teóricos da educação, é esse o objetivo supremo de todo o processo educacional. Veja-se a perfectibilidade de Kant, o problema da natureza humana em Rousseau, a tese do destino eterno do homem em Pestalozzi e da solidariedade das consciências para a realização da República dos Espíritos em René Hubert e assim por diante. Dessa maneira, a natureza da pedagogia espírita é a mesma da pedagogia geral, mas num sentido mais amplo. Número 2. Sentido. A pedagogia espírita, como vimos, pela sua natureza, busca a integração humana em suas potencialidades totais. Seu objetivo é o desenvolvimento do homem integral. O seu sentido, portanto, em termos de orientação, é humanista. Por isso, ela se insere não apenas historicamente, mas também eticamente, na sequência natural da evolução pedagógica, em prosseguimento ao humanismo russoniano e mais proximamente ao humanismo da pedagogia filantrópica de Pestalozzi. Mas assim como em Pestalozzi o humanismo de Rousseau se definiu em atividade prática, baixando do Olimpo teórico à realidade terrena, assim na pedagogia espírita, o filantropismo ingênuo de Pestalozzi deverá concretizar-se em normas de formação moral positiva do homem. Porque é mais amplo o sentido ético da pedagogia espírita em relação com o das escolas pedagógicas que a precederam? Porque a pedagogia espírita se funda numa visão teórico-prática do universo e do homem, que não se restringe ao plano fenomênico, não se fecha nos estreitos limites do essencial, mas se abre nas perspectivas da dialética pluriexistencial. E também porque a teoria das existências sucessivas se confirma objetivamente na experiência científica,
na realidade comprovada da lei natural da reencarnação. Encarada dessa maneira, a pedagogia espírita é simplesmente a especificação pedagógica do processo universal da palingesia que abrange todas as formas de metamorfose dos seres do universo. Assim, a educação espírita não é um sistema restrito de escolaridade efêmera, mas a conscientização no homem de todo o vasto e complexo processo de evolução que abrange o universo. O problema educacional. Como equacionar o problema da educação espírita em termos práticos e objetivos? Temos 2 caminhos a seguir. Número 1, doutrinário. É o caminho do levantamento teórico dos princípios educacionais da codificação. Sua importância é fundamental. A codificação nos oferece as linhas gerais da pedagogia espírita no plano teórico e valiosas contribuições experimentais, mormente no campo da investigação psíquica. O Livro dos Espíritos é a fonte principal da orientação teórica, mas não deixa de oferecer elementos práticos experimentais, como no caso da escala espírita, que é um veio precioso de informações psicológicas aplicáveis ao espírito encarnado. Número 2, experimental. A fonte prática é mais vasta, abrangendo inicialmente o Livro dos Médiuns e a seguir todo o vasto acervo de pesquisas e experiências de Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A esse acervo devemos acrescentar as contribuições de pesquisas e experiências dos sucessores de Kardec no plano científico. Livros altamente significativos como A Personalidade Humana, de Frederick Myers, e assim por diante. Além disso, devemos levar em conta as experiências educacionais do sistema de ensino espírita em desenvolvimento e realizar novas pesquisas para atualização e enriquecimento do nosso processo educacional. Contribuições gerais. A pedagogia geral. A pedagogia geral oferece numerosas contribuições no que não podemos negligenciar. Para a elaboração da pedagogia espírita, não seria possível esquecermos o trabalho imenso dos que vêm contribuindo teorias e métodos com base no estudo, na observação e na pesquisa do campo educacional em todo o mundo. A pedagogia espírita não pode ser uma espécie de novidade absoluta no campo pedagógico. Já vimos que ela se liga historicamente ao processo geral do desenvolvimento da educação. O próprio Kardec pretendia escrever uma pedagogia geral, como discípulo e continuador de Pestalozzi, que infelizmente não teve tempo de elaborar. Cabe-nos agora enfrentar a tarefa que o mestre deixou por fazer, tanto mais que a realizou em parte na própria codificação. Técnicas pedagógicas. Existem algumas tentativas de elaboração de técnicas pedagógicas espíritas em escolas atuais. Podemos citar como exemplo o grande e belo trabalho desenvolvido pelo professor Ney Lobo no Instituto Lins de Vasconcelos, em Curitiba. As técnicas de Maria Montessori são bastante sugestivas e se ligam, por muitos aspectos, aos princípios e às aspirações da pedagogia espírita. Todos esses elementos terão de ser examinados e aproveitados na medida do conveniente. Currículos. Os currículos escolares exigem também um esforço de adaptação aos fins da pedagogia espírita. Apesar dos obstáculos diversos, inclusive os oficiais, há muito o que fazer nesse sentido. A aplicação de um sistema de aulas sincréticas nos moldes do chamado ensino integrado, no ginásio do Instituto Espírita de Educação, em São Paulo, revelou-se bastante fecundo, dando maior flexibilidade ao currículo oficial e aproximando-o
dos objetivos espíritas. Outras experiências nesse sentido abrirão novas perspectivas. Laicidade. Como encarar o problema da laicidade e da democratização do ensino na pedagogia espírita? A laicidade surgiu historicamente como exigência de uma época de predomínio das religiões dogmáticas e coercitivas na educação. A pedagogia espírita supera naturalmente esse problema, pois o espiritismo é uma doutrina aberta e livre. Assim, a democratização do ensino se apresenta como elemento integrante da própria pedagogia espírita. Não há, nem pode haver nessa pedagogia nenhuma intenção sectária ou salvacionista de tipo restrito. A pedagogia espírita não tem por objetivo moldar o educando, mas ajudá-lo a desenvolver suas potencialidades e realizar livremente a sua perfectibilidade. Roteiro de estudos. Podemos esquematizar assim um roteiro de estudos e pesquisas para a elaboração de uma pedagogia espírita. Número 1. O educando. O objetivo da educação é o educando. Na educação espírita, ele não se apresenta apenas como educando das concepções comuns. Antes de tudo, ele é um reencarnado. Por isso, além dos estudos biológicos e psicológicos comuns, temos de submetê-lo a estudos parapsicológicos e espíritas. Sem conhecermos o educando à luz do espiritismo, não podemos proporcionar-lhe a educação espírita. Suas percepções extrasensoriais, suas faculdades e sensibilidades mediúnicas, suas orientações conscienciais provindas do passado, são elementos importantes para o seu reajustamento psicológico na presente existência e sua reorientação educativa. Daí a necessidade de estudos para a elaboração da psicologia evolutiva espírita, abrangendo a criança e o adolescente. Essa psicologia já tem as suas bases na doutrina espírita, mas encontra agora o amparo científico e as contribuições experimentais da parapsicologia. Número 2. O educador. O ato educativo é sempre, como assinalou Kirchensteiner, uma relação de consciências. Se o educando é o objeto da educação, o educador é um instrumento ativo de que a educação se serve para atingi-lo. Impõe-se o estudo das condições necessárias do educador espírita, numa conjugação das contribuições profanas com os elementos doutrinários. Os estudos e os cursos de formação de professores devem ser acrescidos com as contribuições da doutrina espírita e com os estudos de relações interpessoais realizados no campo da parapsicologia. Número 3. A teoria. A teoria geral da educação espírita exige o conhecimento prévio da natureza palingenésica do educando e do educador. Seus fundamentos científicos devem ser ampliados com os dados da ciência espírita e da parapsicologia. Seus fundamentos filosóficos acrescidos com elementos da filosofia espírita. Desses acréscimos resultará a filosofia espírita da educação, também implícita na própria doutrina espírita, mas exigindo elaboração específica. As aplicações pedagógicas são uma consequência natural do próprio desenvolvimento dos estudos e das pesquisas. Os métodos e as técnicas integram o contexto da pedagogia espírita. Os problemas institucionais referentes à instalação e funcionamento de escolas e institutos de estudos e pesquisas também pertencem à teoria geral. Como se vê, é todo um campo novo de atividades que se abre no plano doutrinário, exigindo abnegação e aprimoramento dos que a ele se dedicarem.
Número 4, expansão. O problema da pedagogia espírita, que nos é imposto no momento por forças das próprias circunstâncias, mostra-nos que o espiritismo se encontra numa fase de expansão doutrinária. Mas essa expansão nada tem a ver com as inovações que alguns pretendem enganosamente introduzir na doutrina. Este é o processo de desenvolvimento do espiritismo a que aludia Kardec. Desde que ele representa uma nova concepção de mundo, do homem e da vida, e que, segundo a própria expressão do codificador, toca em todos os ramos das ciências. É evidente que irá exigindo aplicações diversas dos seus princípios em todo o campo do conhecimento. O primeiro exemplo disso nos foi dado pelo próprio Kardec na elaboração dos livros da codificação. A partir dos fundamentos do Livro dos Espíritos, ele elaborou os demais volumes, que são simples desenvolvimentos do livro básico. Há muito ainda a fazer, mas sempre com base na doutrina espírita codificada, matriz e origem de um novo mundo, de uma nova civilização que se abre ante os nossos olhos.